Olá, CCBistas, pecadores CCBistas. Falar coisas aqui. Aqui, ó. Eu falo que, o seguinte é esse. Se você não for convertido, se você é batizado, Deus se chama na graça. Porque a rede, que nem o Senhor Jesus Cristo lá falou da rede, a rede pega qualquer tipo de peixe. Mas depois o pescador vai, a parábola lá do pescador, né? Depois ele vai e ele recolhe e ele escolhe os melhores, né? Na parábola do pescador, assim, a rede pega toda sorte de peixe, mas aí ele vai e escolhe os melhores. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? E ele escolhe quem? Ele escolhe quem é convertido. Ele escolhe aquele que deu mais fruto. Ele escolhe pelo mérito e não pelo dinheiro, que nem os anciãos fazem, né? Então é o seguinte aqui, ó. Então você tem que ser convertido para agradar ao Senhor. Você tem que ser crente. Enfim, você sabe o que tem que ser. Você não faz porque você é vagabundo espiritual, é leviano. Aqui, ó. Então é o seguinte, para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, você tem que ter mérito. Você tem que andar no caminho da retidão, essas coisas, da justiça. Você tem que ser rico para com Deus. Certo? Você sabe que é certo. Agora, no reino dos homens, você é dinheiro, é tráfico de influência, é os seus próprios interesses, é conchavo político, sabe? Por exemplo, você é um Zé Ninguém, Deus te chama, você é um Zé Ninguém. Então aí, mas você tem as virtudes celestiais, então para Deus você é importante, você é uma pedra preciosa. Para os homens não, para os homens você tem que ter conchavo político, dinheiro, essas coisas todas. No reino dos homens é assim, sabe? Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Aqui, ó, o Jefté. Quem era o Jefté? Aqui no livro de Juíza. Jefté, porque antigamente era assim. Se você fosse um camponês, você não subia na vida. Você é um camponês, trabalhava na roça, trabalhava lá cuidando da lavoura, cuidando do gado, sabe? Cortando lenha. Era pastor de ovelha, enfim, o subemprego. Você não tinha escolaridade, porque naquele tempo nem tinha formação escolar. Então, para você subir na vida, você tem que nascer num lar rico, filho de fazendeiro, porque se você fosse um camponês, você não subia na vida. Com uma exceção. Sabe qual era a exceção? Você serviu o exército. E sabe por quê? Só tinha essa exceção. Para você ser pobre, escravo e subir na vida, houve escravos, houve camponeses, houve filhos de pobre que foram imperadores, que foram ricos, que terminou a vida em cargos honrados. Qual foi o caminho que eles fizeram? O exército. E por que o exército? Porque ele tinha qualidade militar, ele tinha valentia, ele tinha coragem, ele era estrategista, ele nasceu com essa capacidade, sabe? Então é o seguinte, o sujeito se alistava no exército, ele ganhava um soldo. Só que ele se destacava no exército. Porque ele era soldado raso quando ele se alistou. Mas aí, pelas qualidades, pela coragem, pela capacidade dele, ele ia subindo de cargo no exército, sabe? Na batalha, ele fazia proezas na batalha, sabe? Ele era acima da média dos outros. Então na hierarquia militar, então você vai subindo de posição pela sua capacidade. Como você fazia seu nome? O sujeito fazia o nome nas batalhas. Atos de bravura, atos heróicos. Então ele subiu no exército. Vários soldados começaram do nada. Ou seja, ele era camponês pela necessidade, tanto pela necessidade financeira, que ele se alistou no exército, como pela necessidade da terra dele, que estava prestes a ser invadida, sabe?
Então, como a terra dele estava prestes a ser invadida, todos os homens eram obrigados ou eram pedidos para se alistar. E o cara lá era camponês, lá, não Zé ninguém dava nada por ele. Tá? A nobreza estava no palácio e tudo, mas diante da guerra, da necessidade, ele era chamado a se alistar, ou forçado, ou voluntariamente. E aí lá na guerra ele se destacava, aí ele ia subindo de cargo, sabe? Houve vários deles que terminaram em comandante-geral, general, comandante-geral, porque general é tenente, capitão, os maiores cargos eram tenente, capitão, comandante e o general, que é o comandante em chefe, que comandava todo o exército, que comandava os capitães. Tá? Então houve vários, teve reis, teve imperadores romanos que foram filhos de camponeses, de filho de açougueiro, de camponês. Terminou o imperador. Por quê? Porque ele se destacou militarmente. Pelo quê? Por causa da necessidade. Olha aqui Jefté aqui, ó. Aqui é Jefté. Isso que eu estou falando para você aqui, é só você é só você se informar. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Era então Jefté o gileadita, ele, porém filho de uma prostituta. Era filho de uma prostituta. Sabe? Quem era Gileade? Gileade era da terra de Deus. Sabe? Era hebreu, estou falando aqui de hebreu. Daquele povo que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Mas Gileade gerara Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Escuta só aqui. Ó. Também a mulher de Gileade, a mãe de Jefté, gerara outros filhos. Sabe? Aqui, ó. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. Jefté era filho bastardo, porque não era filho da mulher de Gileade, era filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. E filho bastardo, sabe? Sabe? Aí então os filhos de Gileade, os filhos naturais, expulsaram ele. Sai daqui, rapaz, sua mãe é uma prostituta. Nós somos aqui nascidos na graça. nós somos privilegiados, nós nascemos no lar cristão. Você é filho de uma prostituta. Sai fora. Aí para ele não herdar, sabe? Nós somos nascidos na graça, nós somos privilegiados, nós nascemos no lar cristão. Não herdará aqui, então os irmãos dele falaram: não herdarás em casa de nosso pai, porque Is é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, né? Não especifica aqui se é anos, sabe? Mas não é também só, não é porque está falando alguns dias que vai ser alguns dias. Pode ser anos, pode ser até décadas. Sabe? E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, os filhos de Amon estavam infernizando a vida dos israelitas. Sabe? Foram os anciãos de Gileade a buscar Jefté. Os anciãos de Gileade foram buscar Jefté, porque sabia da fama de Jefté que estava lá. Sabe? Soldado valente, estava fazendo proezas lá. O sujeito tinha uma coisa diferente. Sabe? Era além, acima da média, era capitão, era comandante. Aquele filho de uma puta. Filho de uma puta. Aquele filho da puta que hoje, antigamente, nos anos 80, você podia até falar puta. Quase hoje ninguém fala muito, não. Mas não é palavrão, não, né? Porque no Nordeste chamava prostituta, chamava de puta. Então aquele filho da puta, o filho da prostituta, aí os caras foram buscar o filho da puta. Estava com a corda no pescoço, foram buscar o filho da puta, né? Ai, aqui é. Isso. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar o filho da puta. Não está escrito assim, não, rapaz. Eu que estou aqui. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça.
Ó, aquele filho da puta lá, filho do ancião, filho que a mãe dele era prostituta, os filhos de Israel, aqueles que expulsaram ele, expulsaram ele, agora foram lá buscar, porque já sabia da fama dele, sabe? Aquele sujeitinho que não é nada, mas ele tinha coisas que os outros não tinham, capacidade militar, estratégia militar, espírito de comando, sabe? Valentia, capacidade. Então os filhos de Israel começaram a ouvir a fama de Jefté lá, que Jefté era um valente, sabe? Aí os filhos de Israel foram lá, foram buscar o filho da puta, aqueles que eles mandaram embora. Sabe? Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Ou seja, os filhos de Israel estavam em aperto, né? Nós somos povo santo, nós somos povo zeloso e especial de boas obras, nós nascemos no lar cristão, nós somos um povo zeloso, nós estamos na graça do Senhor Jesus Cristo. Você não é nada. Aí, quando a corda apertou no filho de Gileade, nos israelitas, aí foram lá buscar o sujeito. Aí o Jefté falou: vocês não me expulsaram de lá? Agora querem que eu vá salvar vocês? E aí prometeram: se você vier nos salvar aqui, a gente vai botar você por cabeça. O que era ser cabeça? O comandante da porcaria toda lá. O rei. Sabe? Por príncipe, por rei. Aí o Jefté dizia: então se eu for lá, eu já não vou ter só aquela herança, não. Eu vou ser o dono da porcaria toda lá. Eu vou mandar e desmandar. Aquele sujeito que foi repelido porque os filhos de Israel não queriam que ele herdasse, tivesse herança na casa do pai dele, porque era filho de uma puta, de uma prostituta. Agora os filhos de Israel foram lá buscar eles, porque estava com a corda no pescoço, meu amigo. Então aquele sujeito que não era nada, mas pelas qualidades que Deus deu para ele se tornou todo poderoso. Hein, safado? Presta atenção aqui, ó, ministério pilantra, ancião babaca, filho do diabo, ministério imundo e porco, vagabundos espirituais. Presta atenção aqui. Você pode achar que um ou outro aí é filho da puta, da prostituta, não vale nada. Presta atenção, safado, você tem com a corda no pescoço. Pode aí estar no meio desses CCBs, tá um aí, sabe, que tenha coisas que você... tem dons no céu, o dom está na terra, babaca. Tá? Então os filhos de Jefté, Jefté disse: por que, pois, agora viesse a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, os anciãos de Gileade, aquele bando de esse sim, filho da puta. Aqueles caras que se achavam que era isso, que era aquilo, mas quando a corda apertou no pescoço, aí eles correram atrás do cara, aí tiveram que se humilhar. Porque o que é que faz o homem soberbo se humilhar? É o aperto. Sabe? Aperta. Por que você acha que o Senhor, que na terra tem peste, fome, pestilência, espada, né? Porque o ser humano é soberbo, mas é só na desgraça, é só na necessidade, só na calamidade que ele se prostra. Ele pode ser duro do jeito que eu não for, mas na desgraça ele se prostra e ele é obrigado porque ele está com a corda no pescoço. Então preferiram se humilhar lá perante Jefté. Então disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça. Ou seja, convidando, venha, nos ajude, nos socorre aqui. Vem nos libertar aqui das mãos dos filhos de Amon, que os filhos de Amon estão fazendo guerra contra nós. E nós somos uns bunda mole aqui, agora nós precisamos de você. Desculpa aí por a gente ter expulsado você. A gente não sabia que você está cheio dos dons do céu. A gente pensava, a gente via você lá que era um Zé Ninguém, e falava isso, aquilo, a gente não deu a mínima bola para você. Agora que nós estamos com a corda no pescoço, ajuda nós aqui. Aí o Jefté podia dizer: vamos se lascar, rapaz. Como o Jefté, nas circunstâncias,
Se fosse eu, dizia, ah é? Tá vendo que vocês são uns bunda mole? Vocês são uns bananas, vocês são uns bosta, uns merda, não serve pra nada, é só blá 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 em cima do púlpito. Eu diria isso também, né? E diria, ainda perguntava, e aí, vão querer que eu continue? Que eu vá de novo? Mesmo te xingando aqui de vocês, que vocês não são uns merda, são uns banana. Eu falava isso, né? Então aqui, ó. Botando aqui. Onde tá aqui? Mas os filhos de Israel disseram, não, contudo, aqui, ó. Ele tá, pai. Perdi aqui. Peraí. Aqui, ó. Então Jefité disse aos anciãos de Gileades, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor Mispá, capital lá de Gileade. Então, aquele povo que repudiou ele, que expulsou ele, quem foi que fez esses arrogância dos anciãos do povo do Gileade a mudar de ideia? O que foi que fez? A situação, rapaz. A situação. É por isso que Deus sempre pôs na terra o mal. Porque vocês, na prosperidade os homens ficam soberbos, os anciãos ficam soberbos, os cooperadores ficam soberbos, os diáconos, os cooperadores de jovem, os encarregados regionais, os encarregados locais, a administração, quem tem um carguinho na igreja e endinheirados em geral, quando a coisa está prosperando, eles ficam soberbos. Aí vem a calamidade, vem a desgraça, vem a pandemia, vem a situação, a angústia e o aperto, aí eles se dobram, sabe? Eles se dobram, sabe? O ser humano é assim. Por isso que diz que por isso que o provérbio de Salomão fala que a soberba precede a ruína, porque o sujeito fica soberbo, sabe? Precede a ruína. Ele está na prosperidade, ele fica soberbo, ele se acha todo poderoso, ele preside o conselho dos bastardos mais velhos do Brasil, ele preside as assembleias, ele preside as reuniões, ele fica soberbo. Aí vem a situação difícil, ele ser obrigado a se prostrar, sabe? Pois é. Então é assim que funciona. Para um homem subir na vida naquele tempo, era assim. Tá? Você vê que ele não teve lugar nem nos meios irmãos dele, ele teve lugar. Sabe? Imagina se perante os anciãos expulsaram ele, mas diante da situação, sabe? É igual a casamento. Porque na vida humana, rapaz, perante os carnais, os carnudos, o que manda é o dinheiro, as condições da família, as posses, todo mundo sabe disso. Na vida humana é assim, o caráter humano, o ser humano é mau caráter, sabe? Era igual a casamento, que eu sempre falo de casamento, né? Porque uma das desgraças que acontece muito é a formação da família, o mau caratismo da humanidade, sabe? Os casamentos são formados pelo dinheiro, sabe? Porque antigamente era assim. Antigamente, naquele tempo antigo, você casava de 3 coisas. Ou você comprava a mulher, ou você raptava ela, ou por consenso. O que por consenso? Só era entre pobre. Só era entre pobre, sabe? Consenso era só entre pobre. Sabe? Consenso era só entre pobre. Porque era assim, ó. Os casamentos eram assim. Os casamentos eram dados por 3 condições, que nem eu já falei aí. Olha, para o casamento, antes se estabelecia um verdadeiro contrato com o futuro marido e o pai da esposa. Sabe? Entre o pai da esposa. Tá? Porque era assim. Eu vou te mostrar aqui.
Tá? Porque era assim, ó. Porque era assim, os casamentos eram formados por interesses. Porque naquele tempo tinha dote, né? Então tinha dote. Os casamentos eram feitos por interesses políticos e dinásticos. Dinásticos era família, que ia passando de família para família. Você tinha um nome. Aquela família era a família. Vou inventar um nome aqui. Uma família dos babuns. Não, babuns, é que não, né? Eu vou botar uma família dos Cavalcante. Vou pegar aqui uma família dos Cavalcante. Você tinha um sobrenome, né? Cidades foram formadas pelo sobrenome do sujeito, do patriarca da família. A família dos Cavalcante, sabe? A família dos Bourbons, que lá na Germânia, que hoje é a Alemanha, antes da Inglaterra, da Europa se formar, as sociedades eram tribais, sabe? Então é o seguinte, os casamentos eram dados por interesses políticos, interesses de fazenda, porque era assim, o sujeito, por exemplo, um fazendeiro tinha 2 filhos, um casal de filhos, um homem e uma mulher. Então, você dava filho em casamento, você tinha que dar um dote para ela. Tipo assim, uma meia herança, tipo o filho pródigo lá, sabe? Uma meia herança. Um bom patrimônio que você tinha que dar para ela casar. Você dava para o pai, você dava para o noivo, né? Para ela casar. Então ele tinha uma filha bonita, ele ia dar, vinha um pretendente que era um príncipe e um fazendeiro, um filho de fazendeiro. Então ele dava o dote dele, dava a filha e ainda dava um patrimônio para a filha se arrumar lá com outro. E o filho dele, outra filha rica, também de um fazendeiro, vinha casar com o filho dele e trazia também um dote, sabe? Então era mão dupla, sabe? Então, ele dava um dote para a filha e o outro filho do fazendeiro trazia um dote para a nora dele, sabe? Então, era vida de mão dupla, sabe? Então, era interesse político ou partidário, sabe? Interesse político ou partidário, ou alianças políticas, sabe? Conchavos políticos e dinásticos, sabe? Então, ele não saía em desvantagem. Já a filha de pobre não tinha dote para dar. Ninguém queria casar com filha de pobre, porque o pai da filha não tinha dote para dar para o outro lá. Então, tinha que casar por consenso, mas aí era pobre contra pobre. Sabe? Pobre contra pobre. Sabe? O que é que filha de pobre, geralmente acontecia de filha de pobre pegar cara rico? Para ia ser concubina. Sabe? Porque concubina era pobre. Se ela fosse bem ajeitadinha, bem gostosinha, como fala no ditado popular. Se ela fosse acima da média, um mulherão assim, fosse filha de pobre, mas fosse acima da média, assim, bem bonita e tudo, ela ia ser o quê? Concubina. E por que ele ia ser concubina? Porque as famílias ricas não iam aceitar se aparentar com ela, porque a família dela não tinha nome, não tinha referência, não tinha histórico, não era nobre. Então ela ia ser no máximo concubina. Tipo a mãe de Jefté aqui. Tipo a mãe de Jefté. Tá? Então a filha de pobre podia no máximo ser concubina. Porque para se aparentar, para casar, era fazendeiro com fazendeiro, latifundiário com latifundiário, príncipe com princesa. Sabe? Família nobre. Então, a filha de pobre ia ser o máximo era concubina, porque não tinha nome. Além de não ter dinheiro, que o pai não tinha dinheiro para dar o dote, que filho de nobre vai se casar com pobre, rapaz? Sabe, para esse negócio de amor, rapaz, isso é mentira, esse negócio de amor, isso é invenção, isso é romantismo. Sabe? Esse romantismo idiota que as pessoas sentem amor. As pessoas não sentem amor por ninguém, porra. As pessoas sentem interesse. Amor, que mano é amor? Isso é romantismo, isso é coisa de Romeu e Julieta, de ficção, de filósofo bobo. Esse negócio de amor nunca existiu, rapaz. Esse amor que nem uma pedra preciosa, é 2 casos, 3, meia dúzia. Isso é romantismo, besta, não existe negócio de amor. Os casamentos sempre foram dados por interesses, por dinastias. Aqui, ó, os matrimônios eram combinados entre as famílias para afirmar alianças
alianças políticas, tipo um filho de ancião casa com a filha de ancião. Sabe, uma filha de diácono casa com filho de ancião. A filha de encarregado regional casa com filho de ancião. E assim, sabe? Entendeu? Alianças salvaguardar ou ampliar os próprios patrimônios fundiários. Os próprios patrimônios fundiários. No entanto, sabe? Então era por herança, por exemplo, qual foi a lei que o Senhor Deus mandou dar às tribos de Israel? As 12 tribos de Israel. Quem era uma mulher da tribo de Judá não podia casar com um rapaz da tribo de Assé, de Zebulon, sabe? Por quê? Porque a herança ia mudar de posição, sabe? Uma herança ia crescer e a outra ia diminuir. Então, o Senhor Deus mandou uma lei, lá na lei de Moisés, para cada tribo se aparentar dentro da própria tribo, sabe? Homem e mulher se casar dentro da própria tribo. Uma tribo não herdar de outra tribo, sabe? Um da tribo de Judá não podia casar com da tribo de Simeão. Sabe? Porque aquele um morria, ia herdar a herança do outro, aí ia diminuir a herança do outro. O que foi que os filhos de Israel fizeram? Casaram com egípcios, casaram com árabe, casaram com moabita, casaram com amonita, ou seja, aí ela misturou tudo. E não era para misturar. Não era para misturar, era proibido misturar. Sabe? Era proibido misturar. Então é o seguinte, começa mal, porque a formação da família começa errada, porque os casamentos é feito por interesse, por conchavos políticos, por alianças políticas e patrimoniais, sabe? Ou seja, um sujeito aí é rico, um moço aí é rico, vai querer casar com uma menina pobre. Ou uma menina pobre vai querer casar, uma moça pobre vai querer casar com um pobre, com um filho de uma prostituta, que nem Jefté. Só se ele for acima da média, aí sentar no trono, aí ela quer. Então não existe isso. Esse negócio de amor é romantismo, rapaz. Não existe esse negócio. Os casamentos desde lá do antigo, e tanto no povo de Deus, foram a mesma coisa. Ou você é convertido, ou faz o que o mundo faz. O resto é mentira, o resto você está mentindo. Tá? Sabe? Ou você é convertido, se você não for convertido, você faz o que o mundo faz. Tá? Então vem as consequências. Só que nas consequências, nego, finge de desentendido, sabe? Eu estou fingindo aqui desentendido, mas sabe as consequências? As consequências que pecou. As consequências que pecou.